Por viver assim, não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não... Muito bem, já são que hora é essa por Nossa Senhora? Eu perdi o horário do relógio, só falta poucos minutinhos, né? Para 18 horas, que hora é essa aí? 6 horas, falta 2 minutos só. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos principiar com a agricultura, papo legal, né? Palito, como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Vamos principiar com a agricultura, 18 horas em Rio do Prego, falta um segundinho, a gente fala que é do Prego, mas pode ser da Chuliadeira. Então vamos principiar o nosso Coité Cultura, né, bater o bate-papo e botar o povo para falar. Quem vai falar agora por diretamente aqui, daqui a pouquinho, com o Padre Ariel, tem um bate-papo aí da situação de Juazeirinho, também Salgadalho, enfim, né, a gente vamos picar os pés no mundo aí, né, e falar das coisas boas do nosso sertão rei, né, as coisas de notícia boa, né, compadre Ninho? Bora adiantar aí, compadre, bora adiantar, bora. Nil Santana ao vivo, bora. Simbora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu é ao vivo. Nil Santana. Preciso segurar Essa onda é nítida, né? Compadre Albergo já chegou com o Padre Albergo aqui por cá. Cuscobeu Ré, chegou com o Padre Albergo. Compadre Orlando Miranda, chegou Orlando Miranda, o homem da Celeste. Aí do forró de Juazeirinho, né, Orlando? Orlando, daqui a pouco a gente vai passar a matéria aí dessa pista de Juazeirinho. Por que aqui não aparece, né, Orlando? Cardozinho da Bahia tá lá no Rosário vendo a gente, obrigado aí pela audiência, né, Orlando Miranda. Compadre Zé Albino Véi, filho do Cuscobeu Albino Véi, tá lá. Distante, né, compadre? Ana Almeida tá por cá vendo a gente, né? Vamos adiantar as coisas aqui. Ô, tu tá bonzinho aí, Orlando, velho, filho da Água Serena. Orlando, deixa de munganga, né, Orlando? Vamos ver se nós agora a gente faz um forrozinho lá no Parque de Exposição, né, Orlando? Não é possível que não apareça um miojinho pra gente, né? a onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama.
obedece às mulheres aprumadas, né, Salatiel, velho? Mulher aprumada. Não é, Cardozinho? Essas mulherzinhas arruinadas mesmo. As bichas pulam de cavalo. Se pegar um homem frouxo aí, como dizia vovô, né? Pegar um homem frouxo, desmantela todinho. Porque eu gosto. As mulheres, tu é doida pra isso, velho. As bichas é os coscobeus, né, compadre, velho? É, olha que mulherzinha aprumadas, ó. Puxou o boi. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, sério. Tô perdido de amor. Vem me namorar, velho. Ao vivo. É, compadre Vetinho Santana, tá vendo a gente aí também, compadre. É, Corté, velho, tá sofrido aí, né, compadre? Vetinho, tá vendo a gente? Aí na Guabeira, muito obrigado aí pela audiência, né? Vete Sata aí, vendo a gente aí. Compadre e vovó tá assistindo aí, compadre? Tá, vovó, mamãe, né? Tá vendo a gente aí. Tá nos YouTube, Tinho, ou tá no celular? Como é que tá? Aí sim, né, Saladiel? Diga aí, Vetinho, diga assim, mamãe, que tá no YouTube lá vendo a gente lá com o Marizane. Zane tá lá no tabuleiro da Amorosa vendo a gente aí, com o padre J. Miguel, não. Quem tá aqui é Walter Silva vendo a gente pelo YouTube, né? Walter Silva, velho, Zé Gambirra, tá aqui também Bicho Mimado. Tem um pessoal vendo a gente aí, né, compadre? Vai chegando aí, né? Elcio Muniz, velho, chegou Elcio Muniz, boa noite. Coscobeu, Elcio Muniz, né, Salatiel? Salatiel, o bicho tá pegando, né, Salatiel? O cara vai ficando velho, vai ficando desmantelado. Orlando, né? Esse evento aí de Coité já não conto mais. Ah, Orlando, desanima, né, Orlando? Desanima. A gente bota a esperança. Não perca a esperança não, filho de Coscobeu. Não perca não, você também é filho de Jesus, né? Não perca a esperança não. Senão o bicho fica mais pior, né, compadre, velho? Deixa eu ver quem tá mais por cá chegando para nós descambar lá. Vamos descambar, para estar de Juazeirinho. A gente vai fazer aqui uma redondona encerrada, depois a gente desce para Salguadário. O bicho tá pegando aqui, ó. Tá uma fofoca da gostareira, viu, compadre Parrudo? É, uma fofocaria danada. Elcio Muniz, Marquinhos, Salatiel Araújo, compadre Parrudo chegou por cá, boa noite, Coscobeu. Né, Salatiel, muito bem aí, compadre Abérico Matheus, Orlando Miranda, o cantor aí do bicho do Pingo d'Água Velha, vendo a gente, Vetinho Santana, vendo a gente das Guabeiras aí, Ana Almeida, Cardozinho da Bahia, o compadre José Albino Velho, né, compadre? Bora adiantar aqui para nós pipocar os pés nesse furunco, né? Bora descambar, bora. Pois é, meus amigos, estamos aqui na sede do município, Conceição do Coité. Vamos descambar aqui na estrada vecinal de Juazeirinho, né? Falar um pouquinho dessa situação, por que a gente não consegue pavimentar o asfalto. Juazeirinho, Coité, Juazeirinho. Estou descambando aqui, mostrar aqui a saída da sede a Juazeirinho. A gente tem feito bastante essas matérias dentro do Coité Cultura aqui, mostrando esse quadro de uma crítica construtiva, né? Que não leva a mal, mas é uma crítica construtiva. Vou passar aqui por cá, desviei, vou descambando. É uma crítica construtiva. Estamos chegando aqui, saindo aqui na pavimentação, calçamento. E agora vamos pegar aqui o chão, né? Chão, vai até o chão. Fica aí, compadre, peraí. Aqui começa mais uma história sem futuro. Pois é, pessoal, aqui o chão, né? 12 quilômetros de chão, de uma estrada que tem uma grande importância para o município. Aqui, para vocês verem que é movimentado aí, a carga e descarga de mercadinhos, enfim, né? E a gente, aqui é por aqui que passa o progresso de Juazeirinho. Já era para estar pavimentado isso aqui, a pedido aí do vereador Lindo, da vereadora Neuza, enfim, todos que aqui passaram, e entra em um vídeo e sai no outro, né? A gente não entende por que Juazeirinho, nessa extensão de 12 quilômetros, não consegue, e um povoado com 3 quilômetros da sede, que já está pavimentada, a gente não entende o porquê, né? Fica uma pergunta no ar, né, compadre deputado? Deputado, Ramsey é filho de Coité, dê uma forcinha aí, filho, conversa aí com o governador. Será que essa dificuldade é porque o prefeito de Coité não é da base do governo? Mas também eu vou e volto, né? Será que teve 8 anos do governo do PT em Coité também, que também não conseguiu, né? E já tinha o deputado aí, já tinha o governador. Então, infelizmente,
tá difícil. Coité tá meio apirrinhado com isso aí, não entendo por quê. Tá chegando as eleições agora aí, eles vão querer voto. Deputado, governador vão querer voto. E não adianta botar a culpa no outro deputado, não, daqui que representa Coité, porque o outro deputado que foi votado em Coité também, ele não vai ter, ele não é da base do governo. Da base do governo é o deputado Alex. Não leva a mal, Alex, é uma crítica construtiva. Você sabe da importância dessa estrada, já está pavimentada asfalto aí, né? Então vamos ter bom senso, vamos apertar o governador aí, porque nesses municípios próximos de Coité, aqui pertinho, uma cidade pequenininha, não que os pequenos não precisem, mas vamos ver aí, 12 quilômetros para 3, a diferença é grande. E a gente não tem conseguido êxito aqui, né? Muito bem. Aqui nós estamos chegando, vendo aí, mostrando de perto para vocês, Retirolândia, né? A saída lá da BA para aqui já é Jiboia. Né? Jiboia está de parabéns aí, recebeu essa pavimentação asfáltica. Que bom, né? Que bom que Jiboia recebeu aí, parabenizar o povoado de Jiboia, um povoadozinho relativo, não é muito grande, mas já tem esse benefício. Né? Fica fácil aí para se locomover, os comerciantes, os moradores virem fazer a feira na cidade, enfim, as escolas, enfim. Retirolândia está de parabéns aí. Por quê? Será que é porque é da base do governo? Consegue? Eu não fico sem entender, né? Fico sem entender. Pois bem, aqui eu estou na entrada de Vila Goiabeira. Deixa aqui a estrada de ABA Salgadalha, aqui Salgadalha. E aqui a entrada de Goiabeira, né? Ó, vamos entrar o Rodonel. Essa pavimentação aí faz parte da fábrica de Marcelo Araújo, né? Aí quem fez foi Marcelo, aí tem a ver com a sua fábrica. Então, vamos mostrar aqui a entrada aí. A pista está passando aí, e a gente vai descambar aqui para Goiabeira, né? E aí fica naquele moído, dizendo que é porque tem uma casa no meio da estrada, aqui na estrada de Juazeirinho. Fica aí, Zé Pinto, daqui a pouquinho vai passar o alambique aí, viu, Zé Pinto, na matéria. Zé Pinto Rei tá aí vendo a gente no Rosário Mascardozinho, tá lá com um cafezinho para ver a matéria, né, Zé Pinto? Tem umas curvas que diz que não dá para tirar a curva, porque o grau lá da lente não alcança onde é que faz a manobra. Eu acho que vocês não querem fazer, né? Então, só mostrar aqui para vocês rapidinho, aí nós estamos chegando aqui, deixando a BA aqui, e vamos entrar aqui aí na Goiabeira, 3 quilômetros. Quanto não melhoraria esse povoado para chegar aqui na BA, facilitava muito. Vamos pegar aqui a estrada, viu, gente, e mostrar a estrada bem conservada pela prefeitura aí, ó, bem conservada. E também a gente tem esse sonho aí aqui em Goiabeira, e não entende o porquê que mais uma estrada aqui de Coité não consegue essa pavimentação, já que virou uma coisa natural pavimentar até ruas de povoados, né, daqui na Bahia, mas a gente aqui de Coité não tem conseguido esse benefício. Aqui nós estamos mostrando a estrada de Goiabeira para sair aqui na BA, no sentido Salgadalha, né, que dá 3 quilômetros. 3 quilômetros, a gente tem um sonho disso aí, mas o governo parece que não está dentro do campo geográfico da Bahia, essas duas estradas. Juazeirinho e Goiabeira não está. E aí a gente fala para o deputado aí, que representa Coité, que é da base do governo, tenha mais carinho por Coité, sua terra natal, deputado. Façam alguma coisa aqui por nossa cidade também. Você tem voto em Coité? Governador, o senhor é bem votado aqui, filho. Estamos aí chegando aqui, pessoal, né, no entroncamento aí, ó, da estrada Goiabeira a BA aqui. Pertinho, 3 quilômetros. Quanto não ajudaria a nossa comunidade aqui. Pronto. Está dito aí, né? Se é as curvas, se é essas pedras que estão aí no meio, correto? E é isso aí. Aqui nós estamos no Alambique de Barrocas. Aqui nós tivemos lá ao vivo e a cores. Ficamos sabendo dessa obra, fomos lá ver e tirar de perto aí, olhar de perto e ver e registrar o momento. Aqui dá 3 quilômetros, 2 quilômetros e 800 metros para a sede do município. 3. Vamos seguir aqui um pouquinho, para vocês verem que não é mentira, tá? Aí só falta o governador entregar aí a população, né? 3 quilômetros, Barrocas a Alambique, o povoado de Alambiques. Aí ganhou essa pavimentação. Que bom, né, pai? Que bom, sorte aí desse pessoal, que vai ser com esse benefício aí. E é isso aí, né? A gente só não entende porque
que existe essa diferença, a política tem esse lado. Poderia ter bom senso, né? Fazer que nem Marcelo faz aqui em Coité. Marcelo faz uma política diferenciada, não persegue ninguém por questão partidária, né? Bota qualquer um para trabalhar se tiver qualificação, se tiver no... Então é isso aí. Mas no estado tem sido diferente com a gente aqui em Coité. Estamos chegando aqui na sede de Barroca, do município de Barroca, onde entroncou aqui a saída aí da pavimentação asfáltica. Então fica aí o nosso relato, uma crítica construtiva, né? Deputado e governador que não venha ficar triste com isso, porque estamos falando a verdade. Aqui é a sede de Barrocas e é isso aí, gente. Aí fica aí para vocês dizer qualquer coisa, se vale a pena ou não vale, dar um voto ainda, um deputado, um governador, e vamos ter fé, né, que vai chegar a nossa pavimentação. Muito bem, Coité Cultura, muito bem. É assim para nós aí tocando o barco, né? Vamos levando de gavazinho. Aí uma boa noite para todos que assistem o Coité Cultura. Andei te procurando por aí, já mandei me recado, não vou desistir. Passei a noite procurando tudo, achei seu retrato, pude insistir. Ei, saudade de Juazeirinho, do forrozinho de Juazeirinho aí, né, compadre? A gente tá falando de Juazeirinho aí. Alô, Bel Piso. Tá vendo a gente aí? Daqui a pouquinho, Bel, a gente vai descambar pra Salgadária aí, né? O pessoal pediu pra gente descambar naquela estrada lá. Tá uma bagunça desgraçada, né? Então é assim, pessoal, né? O padre Jorge Watts, Juazeirinho já era para estar pavimentado, mas infelizmente a gente não está tendo êxito. Goiabeira já fizeram aí. Daqui a pouquinho, o padre Ariel vai falar um pouquinho sobre o estado de Goiabeira aí, a matéria, né? Vai falar aqui, né, compadre velho? Com o padre Jorge Watts, vendo a gente aí, José de Jesus Oliveira, Bel Piso, Orlando Miranda. Boa matéria, Ninho. Parabéns. Obrigado, Orlando, velho, filho do Cusco meu. Né, compadre, que tá aqui vendo a gente também, chegou por cá. Zé Pinto. Ô, Zé Pinto, velho. Zé Pinto, velho. Ô, Zé Pinto, rapaz, vou te falar uma coisa, vídeo. Se é mentira, é de pobre de Jaime, velho, né? Me mostrou aqui 200 fotos dos cachorros, matou 9 porcos aí, velho, do primo de Zé Pinto, né? Esse cachorro vai matar a gente, do jeito que vai matar a gente, viu? O compadre Bel vai matar a gente, do jeito que vai. Matou 9 porcos. Não, matou. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Tem de hein? descer o aço, nesses. Não é cachorro, não. Eu acho que esses aí, eles são dinossauros. Os cachorros que reacarnou lá do pré-histórico, lá do gelo. O gelo descongelou e essas desgramas aí, viu, compadre, velho? Compadre Zé Pinto, velho. Tá, né, compadre Neuza Santana, compadre Neuzita, Loura Santana, Alci Miranda, Margente, Salatiel, compadre Parrudo, velho, compadre Diécio, veio na gente aqui, Alberto, velho, Orlando Miranda, Vetinho Santana, compadre velho, né, compadre Neuzita, Cardozinho da Bahia, Zé Albino, velho de São Paulo, vendo a gente aqui, Ana Almeida, todo bichinho de um e junto, igual becinho de bode, né, Videu? Becinho de bode. Muito bem, vamos descambar. Tem mais coisa pra gente mostrar aí, viu? A gente vai papocar pra Saguadalha. Saguadalha de Jesus, né, Loura Santana? Loura Santana, o negócio é assim mesmo, né? E você me mete em uma coisa. Segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namorar. Foi um monte de beijo que o negócio pegou, viu, Zacarias? Ô, Zacarias, filho do Cusco meu. Zacarias me mandou uns vídeos agora passando no Rio São Francisco. Aí Taberaba, esse meio de mundo aí, né, Zacarias? Zacarias, velho, roda que só espírito de público, né, Zacarias, velho, né? Vamos dar uma joinha aí no Coité Cultura, é isso mesmo, pessoal, deixa de preguiça. Bota um joinha pra gente aí, dá uma moral a gente aí, pra ver se melhora o cuscuz da gente. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Desmoralidade, né, compadre? O pessoal do Bucho Grande aí, pessoal. Boa noite, do Bucho Grande. Mano. Só tem barriga grande aí. É difícil, né? Você tá mentindo, teu filho. Mentindo um aço. Você tá mentindo. Compadre, né? Oi. Como tá o
coração. Comadre. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É difícil, né, compadre? Bora adiantar. Coité Cultura com Nil Santana. Com o Ninho Santana. Ô, Ariel, o que é que você acha aí, compadre Ariel, desses negócios aí, né, compadre? Guanabi, tá em Guanabi. Eita. Zacaria vai estar em Guanabi. Zacaria vai dormir dentro da boleia do caminhão essa noite. Não dorme em feira, não. Não é impossível. Não é impossível, né? O Ariel, o vereador Ariel, líder do governo na Câmara, falou um pouquinho com a gente aí. Ariel da Guabeira, representando nosso povoado, não é beijo de nada. Falou um pouquinho para nossa reportagem aqui com relação a essa estrada de Goiabeira e falou também de Juazeirinho, né? Falou também de Juazeirinho, que ele também é um defensor, torce aí por Lindineiro, por essa comunidade aí. E aí, enfim, tá unido, né? Um menino velho unido, virado do Coscobeiro, né? Unido, não tem negócio de conversa furada, não, né? Graças a Deus por isso, né? E a gente... Esse cara vai mentir, viu? Vai mentir nos infernos, diabo. Esses meninos velhos tá desgastando minha falta de vontade de viver aqui, né, compadre? Menino nojento. Não venha não, galera. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem fácil. Quebre que você vai pagar a mesa do jumento do velho lá. Diga ele que veio-se embora que o jegue dele se soltou. Foi, o jegue foi... Meu filho, aí o bambu vai mesmo. Sim. O programa Coité Cultura. Tá uma confusão desgraçada, né, compadre, velho? É os meninos aqui ajudando... Padrinho, aqui é Braia. Manda um alô aí pra Ô, mim. Braia, vai capar formiga nos infernos, Braia. Vai lá. É, desgraça também, rapaz. Menino nojento, né? Ele vai ou não vai, compadre? Ele vai lá capar formiga. Ele não vai, não. Vai, comadre. Deixa ele ir fazer isso, né? Sim, Veia A nojento. besta é sua amante de rapariga. O negócio ficou ruim, né? Oi. Como tá o coração? O coração tá assim mesmo, batendo puco, né? Vamos, bora, Paliel, fala aí, vá. Pavimentação asfalto Goiabeira e também Juazeirinho. Fala um pouquinho aí, Ariel. Ninho, assim, primeiro eu vou falar de Goiabeira. Para mim, na questão de Goiabeira, é falta de força política. O deputado que prometeu aquela estrada, ele não tem força política com o governo. Porque para mim não faz sentido nenhum, Ninho. Você faz o processo licitatório, ou seja, licitou, alguém ganhou. Então o que é que falta para fazer? É só o governo dizer assim, não, vamos fazer. Aí alguém diz, mas a empresa teve um problema judicial e beleza, você desclassifica a primeira colocada e chama a segunda, isso é normal em qualquer licitação. Então tudo é exclusivamente desculpa, incompetência, faltou no começo planejamento, porque tudo que você faz na gestão pública você precisa planejar. Sim. Houve claramente falta de planejamento quando resolveram fazer a pista que liga Goiabeira a BA, pois primeiro você tem que desapropriar o governo, a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal, eles não podem invadir propriedade de ninguém. Privada, né? Agora eles podem fazer o quê? Tendo interesse público, eu vou construir uma pista que vai beneficiar a coletividade, eu posso abrir um processo de desapropriação e pagar, obviamente, depositar na conta judicial, para que os proprietários possam receber futuramente. Mas isso tem que ser feito antes do processo licitatório. Não foi feito por pura incompetência, por pura falta de planejamento. Então, assim, depois disso, você viu lá que as cercas, você deve ter ido lá, viu que as cercas já estão todas afastadas, já houve a conversa com praticamente todos os proprietários. Então, o que falta? Fazer. Então, não fez por pura falta de força política do deputado. Muita gente não quer falar sobre isso. É uma crítica construtiva, né? Mas foi exatamente o que eu lhe disse. Quando a gente lançou o projeto para a construção do Campo Social de Goiabeira, eu ligava o tempo todo para o presidente da Câmara para saber que dia ia ser pautada a afetação, porque a gente tinha interesse que isso acontecesse. E as coisas só acontecem quando você está, de fato, cobrando. Então, para mim, é falta de força política. Primeiro, falta de planejamento. Segundo, falta de força política do deputado que prometeu. Quanto à questão do Juazeirinho, isso mostra o total descaso do governo do Estado, né? O Estado é governado há 18 anos por um mesmo grupo, né? E esse grupo parece não ver a necessidade que aquela estrada de Juazeirinho, que inclusive já é denominada uma BA, não consegue enxergar a necessidade que precisa passar uma pista ali, asfáltica, para que aquelas pessoas tenham maior qualidade, né? Eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Infraestrutura, nós passávamos a máquina ali praticamente todo mês.
porque é uma estrada que tem muito fluxo, é uma estrada que já foi muito utilizada, muito cortada, então você passando, o fluxo é muito grande, fluxo de carros pesados, né? Porque graças a Deus a economia de Onça é uma economia que é muito forte na questão da goma, então vão muitos carros pesados para lá, mas o governo não toma nenhuma providência. Eu sei que o deputado Luciano tem cobrado isso, inclusive eu tenho visto que o deputado Luciano Araújo tem cobrado isso, e espero, né, que o deputado Luciano é um deputado cobrador, né, que ele realmente consiga resolver isso junto ao governo do estado, para que aquela comunidade seja beneficiada e para que o povo de Coité, que transita ali de Coité a Exu, possa estar passando aí por um estado de qualidade. Muito bem, compadre, muito bem, falou bonito, falou, né, como a Loura Santana falou bonito, né? Manda aí esse menino para a creche, comadre. Eu vou mandar, as creches não quer mais não, os meninos já estão tudo nojento, os meninos velhos pirrinhados, danado, né, compadre? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, pessoal, um pouco aí da situação de Salgadário, a saída daqui, até tem uma pataquara com os cavalos aí, umas confusão danada, o pessoal estão soltando animais na roça aí, vocês vão ver a quantidade de animal, que eles estão marrando, eles marram os animais, mas na verdade à noite solta, tem gente aí morrendo, acidentado aí, batendo motos, carros aí nesses cavalos à noite. Interessante que durante o dia esses cachorros, o dono dos animais não aparece, né, Noélio Rei? E aí quem paga o prato é a vida, né? Nós estamos com um colega aí em Salvador, né? Lá tratando da saúde por ter batido nenhum cavalo aqui nessas mediações. Já a gente mostra, a gente vai aqui ver aqui. Cadê Tiriba? O que foi que você estava falando, Tiriba? Fala aí. O pior erro da vida é achar que as pessoas vão retribuir o que você faz por elas. Você dá amor, que recebe frieza. Você oferece sua mão e eles só pegam quando precisam. Você se entrega e no fim é esquecido. Mais um dia, meu amigo, a ficha cai, e quando cai o coração não endurece. Ele só aprende a não se iludir mais. E quer saber o pior? Quando você muda, quando para de se doar para quem nunca fez o mesmo, aí vem gente dizendo que você ficou frio, que mudou, que já não é mais o mesmo. Mas quem foi que te forçou a mudar? Quem foi que te fez perceber que sentimento não se mendiga, que respeito não se pede? Se empanhe, escuta bem, você não tem que se diminuir para ser aceito. Quem te quiser, que te aceite como você é. Chega de sofrer por quem nunca se importou. Muito bem, Tiriba, velho, vou sacudir meu chocalho. Você tá certinho e eu tô aprendendo com esses meninos bonitos, tô aprendendo a vida, né, comadre Neuza? Você se diminuir para caber dentro do espaço dos outros. A Bíblia diz que Deus já fez você grande. Deus fez você grande. Aonde você não for bem-vindo, sacode o pó das percatas, se afasta e dá o tchau a ele. Tchau, tchau, bebê, né, Cardozinho? Que o padre Mildinho tá lá vendo a renda com a Luísa. Tá lá vendo. Amanhã o Mildinho vai escambar para Camaçari para um festival lá de cultura, né? É isso aí, Tiriba. Quando a gente... As dificuldades aparecem na vida, não é tudo de mal. É para a gente saber quem realmente a gente pode contar, né? A gente, nos momentos difíceis, a gente sabe quem é verdadeiro amigo, quem é os verdadeiros filhos. A gente acha que tem, outra hora acha que não tem, quem é irmão, quem não é, quem é primo, quem é a gosterena toda, esse estropolelê, né, compadre velho? Amém, Jesus, Maria e José, né não, Zacarias? É nessas horas difíceis que a gente tem que aprender isso, a vida, aí você, compadre Antônio, filho do Coscobeu, o Antônio está doido pela água lá, a água lá da fazenda, a ventania dele lá vindo pelo campestre. Desassossegue, filho de Deus, que a água vai sair. Viu, compadre Antônio, a água vai sair. Ana Beatriz chegou por cá, Loura Santana. Viu, Antônio Oliveira, filho do Coscobeu, né? Então pronto. A gente vai descambar, passar a guardar, aqui é pouquinho, 2 minutos, 60 dias. Já mostrei agora a situação aí do Alambique, com a gente, que vocês que viram aí, a matéria de Juazeirinho, Goiabeira, né? Ariel já falou. E a gente vai mostrar aqui o que foi, Ariel, você quer falar agora sim, Ariel? Tem um recado de Ariel aqui também, de 1 minuto e 60 segundos, bora. O meu amigo Ariel Ramos, ele que é o líder do governo, né, aqui na Câmara, e ele vai falar um pouquinho aqui da sua indicação à comunidade de Boa Vista. Bom dia, Ariel.
Bom dia, Ninho, bom dia a todos, porque na verdade vocês não estão assistindo provavelmente à noite, né? Exato. Mas a gente está gravando aqui durante o dia. Dizer da importância do povoado de Boa Vista para o nosso município, né? O povoado de Boa Vista é um povoado que tem recebido da gestão um olhar especial, né? Nos últimos 4 anos o prefeito Marcelo fez a reforma e ampliação da quadra de esportes com cobertura, fez a reforma do campo de futebol, fez pavimentação no povoado de Boa Vista e um pedido especial que os moradores da Boa Vista têm feito. Eu tive uma excelente votação lá em Boa Vista, eu tenho esse contato, nós temos também comunidades próximas, né, comunidades irmãs, têm me pedido a construção do Campo Society em Boa Vista. Por isso, vendo essa necessidade, vendo que é um pedido das pessoas, eu fiz essa indicação, né, fiz essa sugestão e eu espero que, vendo a possibilidade com o orçamento, o prefeito Marcelo venha realizar essa construção em Boa Vista. Ariel, nós temos essa felicidade de você representar Goiabeira, Lagoa da Vaca, Boa Vista, que é sede, enfim. Nós temos uma bela quadra em Goiabeira que não foi indicação, porque você não era, vamos dizer assim, vereador na ativa, mas você fazia parte do governo e ele atendeu com a maior tranquilidade, deu tudo certo, Ariel. Sem dúvida nenhuma, assim, é um dos grandes legados que a gente deixa, né? Foi um pedido nosso. Inclusive, eu sempre tenho cobrado de autoridades de outros níveis, né, que realizem o que prometeram, né? Eu cobrei na segunda-feira também a questão da pista que liga Goiabeira a Salgadalha, e eu acho que falta uma cobrança, né? O presidente da Câmara, né, eu já sabia o tanto de cobrança que eu ligava para ele para saber como é que estava o andamento do projeto de lei para afetar aquela área para a educação. Então, diariamente eu cobrava, porque eu queria que saísse do papel, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto pessoa política, né? E eu fico muito feliz. Nós temos em Goiabeira hoje um dos melhores espaços do município para a prática esportiva, e eu fico muito feliz, foi um pedido meu ao prefeito Marcelo, e eu fico extremamente contente que o prefeito Marcelo tenha acatado esse pedido e tenha feito o Campo Society no Campo Sintético. Pavimentação asfalto Goiabeira e também Juazeirinho. Fala um pouquinho aí, Ariel. Nil, assim... Pronto, o Ariel já fechou o papo aí, já falou tô com redundância, né, miudinho? Ele já falou do asfalto, de sua opinião aí, né, Coscobel? E agora fez aí da sua indicação lá na Câmara dos Vereadores. Foi passado aí 12 votos a 3, né? Passou. Agora depende do prefeito aí não vetar e assumir aí e fazer, né, compadre? Eu, Antônio Velho, filho do Coscobel, né, compadre Antônio? A gente vai passar a Guadalha, né? Antes de mais nada, eu quero oferecer aqui para Vandinho aí do tecidos, dos materiais de tecidos e eventos, coitado, né, Vandinho? Agora esqueci o nome aqui da loja do compadre Vandinho aí, que vende tudo aí, baratinho, calça, short, camisas, bonés, tecidos, para cama, mesa e banho, banheiro, debaixo da cama, em cima da cama, né, Vandinho, velho? Tá vendo a renda aí? Ele tá dizendo que Nil Santana é o velho de forrobodó das redes sociais, que eu tô fazendo o mesmo modelo do rei. Eu aprendi com o velho dessa Gota Serena, né, velho de Forrobodó? Tá lá na Sabia agora, vendo a gente, o velho, pobrezinho do velho. Vai dar um velho feio, mas ele é um caba bom danado, né, velho? Tá lá vendo. Você tá mentindo. Mentindo um aço, filho do... Você tá mentindo. E o velho, se Deus quiser, a gente vai papocar essa semana que vem pra fazer um samba lá nas mediações de São Domingo, né, Ele não vai, não. Cala a boca que ele disse que vai, porque vai. A besta é sua amante de rapariga. Essa véia troncha, né, compadre? Vamos adiantar, moço. O menino Vandinho. Vandinho, pronto, Vandinho. Você disse que seu pai está aí assistindo o Coité Cultura, que ele gosta bastante aí da nossa cultura, né? Né, comadre Loura? Loura votou, Loura já votou. Foi tomar um cafezinho, votou. Noélio, eu vou passar aí, Noélio, para nós bater um papo, para mostrar um pouco de Gibó de Retirolândia. Eu tenho mostrado bastante os nossos povoados, nossa região, para ficar famoso, né, Noélio? Oi, Devan velho, filho do Coscobel, Devan velho chegou por cá, também tá aí mais a gente. Sangue de Jesus tem poder, é o quê, que desmoralidade, não, hein? E Devan é da parte da gente, não vá com essa não, né, compadre? É de nada,
Cala a boca. Não senta um aço, não tem ninguém não senta aqui. Todo mundo aqui é vendedor de reggae. Diga ele que veio-se embora que o jaco dele se soltou. Foi. Tô dizendo, sai daí! Menino, sai dessa... Eita, confusão da... Tu é doido, né, compadre? Deixa pra lá. Coité, cultura, comida. Bora adiantar aqui, viu? Boa noite, indo bucha grande. Tá uma bagunça da desgraça aqui, né, compadre? Bora, vai. Canta aí pro padre Vandinho que tá vendo a gente lá de soninho. E papai fica com o celularzinho na mesa tomando café e vendo o samba aí que você passa no Coité Cultura. Eu digo, Vandinho, dê um likezinho pra poder fortalecer a gente aqui também. Fala de higiene, né, compadre? Bora. Sonhei comigo outra vez com um vestido comprido. Sentou e foi perguntando: cadê meus irmãos queridos? Liga que eu tô nas alturas, mas nunca deixe esquecido. Quem foi grande o nosso amor? Papai, mamãe e Dodô estão morando comigo. Como é que vão minhas filhas? Corta do meu coração. Não deixe que falte nada, a água, leite e o pão. Leve até uma igreja em qualquer religião. Aqui eu vejo quem pensa, e lá me mande uma benção. Daqui eu boto a benção. Nessa hora eu disse a ela, com meus olhos bem abertos: Ivane ainda solteira, isso eu lhe digo de certo. Se Ivane já tem 2 filhos e de mim mora bem perto. Isabel já tem padrinho, Gabriel tá rapazinho. Bote benção pra seus netos. Quero dar meus parabéns da chula que você fez. Eu também já cantei samba em festa de Santo Reis, mas deixei a cantoria no ano 83. Dei um abraço em meus manos, já faz mais de 30 anos que Deus me separou de vocês. É bebendo, chorando, chorando e bebendo. É assim que eu tô bebendo, chorando, chorando e bebendo. Por esse amor, bebendo, chorando, chorando e bebendo. É assim que eu tô bebendo, chorando e bebendo. Por esse amor, com o Padre Alberto, com o Marcelo. O Padre Alberto tá lá mais magnesia desde cedo assistindo a gente, viu, compadre, velho? Marcelo, tu tá ali em Feira de Santana ainda, Marcelo? Tu já tá em Coité, né? Ela tá pelas bandas de Valente. Que confusão do Coscobil é essa, né, compadre? Ele tava anteontem ele tava em Feira de Santana, né? Agora ele já tá em Valente, não anda parando. Você tá mentindo pra eu Quem tá dizendo é ele, né? Quem tá dizendo é ele, que tá em Valente. Não tem que duvidar de ninguém, né? Marcelo Matheus. É um nome bonito, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Eu feio. Menino, deixa de pataquada, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Desmoralidade hein? mesmo, o Deus é pobrezinho tá lá, né, rapaz? Tu tá doido, filho da peste, né, compadre, velho? O que foi, compadre? Que você tá brigando assim? E a dona Rosa de Caruaru, Luiz? Eu sei, velha chata do cola! Eu já sei que você disse que é dona Rosa de Caruaru! Calma, compadre, pra você não dar o belebel. Que velha chata do cola! É dona Rosa aqui. Eu já sou moco. Mais que uma peste com uma mulher, uma velha moca do outro lado, um gritando de um lado, outro gritando do outro, dava certinho. Não dá certo não. Aqui é a dona Rosa. Eu tô ouvindo, miséria! Vai se lascar! Velha chata do cola! Luiz, aqui é a dona Rosa. Aqui é dona Rosa, aqui é dona... Vai pra porra! Alô? Tá bem, dona Rosa de novo? Bom dia, tudo jóia? Tá, tudo bom. Quem é que tá falando? Aqui quem está falando é Bela. Ô, Bela.
Pela sua fala, Meu eu nome já é sei que você é Isabela. bela mesmo. Eu sou a avó de Bela, Luiz. Eu que passei o número pra ela, que é Dona Rosa de Caruaru. Eu já ouvi de você, já. Mas passa aí pra sua neta, eu quero falar com Que é Dona Rosa, Luiz, de Caruaru. Eu vou passar pra minha neta. Eu já sei que tu é de Caruaru, eu já sei. Passa aí pra menina. Eu vou passar pra minha neta, viu, Luiz? Eu vou passar pra ela. Ei, mundo velho, Zacarias, tu não tem mais paciência, não. Ô, Rosa, é de Caruaru, Rosa, né? Que é isso, pai? Tu tá... Olha, velho, a Heineken já acabou, pode buscar outra. E só traga Heineken, A Heineken, viu, compadre velho do chapéu de couro? que eu só gosto de Heineken. Tá bom, minha gatinha. O que é que você me pede mais no meu? Eu vou pegar agora. Vá, pegue. Olha, velho, a Heineken já acabou, pode buscar outra. E só traga Heineken, que eu só gosto de Heineken. Tá vendo aí com a Débora como é que tá a situação das meninas? Quer os velhinhos, mas quer Heineken. Tá bom, minha gatinha. O que é que você me pede mais no meu? Eu vou pegar agora. Vá, compadre, não adianta aí, vá. Rapaz, esse velho tá achando que vai me pegar. Ó, eu só tô com ele porque ele tem dinheiro pra me bancar com Heineken. Heineken, né? Você merece tomar... Essa gostosinha tá pensando, porque tá vendo o velho aqui, tá fazendo eu embestalhado, vai beber local mesmo. Porque eu bebo local, por que ela não bebe local? Local. Tem que beber local. É. Bota pra lascar, compadre. Foi assim. Já dá pra ela, né? Eita, até que Aqui, minha sim. gatinha. Obrigada. Eita, e essa tá mais gostosa do que a outra, hein? Gostei. Já tem mais. Nós só bebe da boa mesmo. Isso aí. Eu gostei assim. Gostou? Vamos brindar. É Dona Rosa de Caruaru, Luiz. Eu sei, velha chata do cola! Eu já sei que você disse que é Dona Rosa de Caruaru! Que velha chata do cola! É Dona Rosa aqui. Eu já sou moco, mas com uma peste uma mulher, uma velha moca do outro lado, um gritando de um lado, outro gritando do outro, dava certinho. Não dá certo não. Aqui é Dona Rosa. Eu tô ouvindo, miséria! Vai se lascar! Que velha chata do cola! Luiz, aqui é Dona Rosa. Aqui é Dona Rosa, aqui é Dona... Vai pra porra! Bora, bizuía! Segura, Bia, vamos começar aqui o forró da tia. Valeu, compadre Pino. Oi, bora de Santana. Aê, compadre aqui, compadre Maia aqui, ó. Compadre Maia, cadê compadre Maia? Aí, compadre Maia, aí, compadre Maia aí, viu, compadre? Ô, compadre Leosmar, véi. Leosmar, aí, compadre Maia tá bom, viu? Teve alta, já tá aqui no Coitega, é o dono desse forró aí, viu, comadre Débora? Compadre Maia aí, Leosmar, véi. Adeus, Mariana, eu já vou embora. Bora! O melhor do forró. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Tem gente dizendo que eu sou louco, porque só penso em tirar coco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Churupa, churupa, churupa. Bora! Tem gente dizendo que eu sou louco, porque só penso em tirar coco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Segura a bizuía.
tia. Bora, filho. O melhor do forró. Ao vivo. Riacho do navio, o rico Pajéu. O rio Pajéu vai despejar os sofridos. Por isso todo dia eu tenho mesmo. O rio sofrido vai bater no meio do mar. Mas se eu fosse peixe, ao contrário do rio, nadava com mais água. E nesse desafio, eu ia direitinho no riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, rever o meu roxinho, ver as minhas pescadas, ver a pegada de boi, cantar na vaquejada, ouvir o tudo tchucai de cantar na vaquejada. Em rádio cientista, terra civilizada, em rádio cientista, terra civilizada, meu amor não vai embora. Eu fiquei mais um bocadinho, você nego chora, se nego chora. Vamos brincar só um pouquinho. Quando eu entro numa farra, quero sair mais não. Vou até quebrar a barra. Vou pegar o sacomão, 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 galinheiro. Cafuneiro cochilou, a sanfona não parou. Eita, pai, foi aí o ano passado lá, né, compadre Osmar? Aí na fazenda de Pino, aí na a casa de compadre Osmar. Compadre Osmar voltou, compadre Neuza, pra feira. Eu fiquei sabendo que ele tinha já tinha tido alta, né? Ô Jesus, Deus abençoe, que dê tudo certo, né? Tá aí brincando na sua festa aí, né, compadre Alberto? Deus abençoe que seja só uma retificação de algum erro lá, que dê tudo certo, né? Então é assim mesmo, gente. A vida é essa aí, né? Cadê Jé João chegou aqui? Compadre Delvan tá por cá. Ô, Vladimir, seu avô não tá bom não, viu, Vladimir? Ele aqui, seu avô, tem razão de estar rinado com você e com essa amiga que você arrumou pra ele. Aqui é a Dona Rosa de Caruaru, Luiz. Eu sei, velha chata do cola! Eu já sei que você disse que é Dona Rosa de Caruaru! Que velha chata do cola! É Dona Rosa aqui. Eu já sou moco, mas com uma peste uma mulher, uma velha moca do outro lado, um gritando de um lado, outro gritando do outro, dava certinho. Não dá certo não. Aqui é a Dona Rosa. Eu tô ouvindo, miséria! Vai se lascar! Que velha chata! Vá, deixa o pobre do velho, o velho vai dar um coisado, né? Cadê Zacarias? Aqui os netinhos do Tem hora da vontade de bater no Piauí. Aí sim. Já puxei a roda em 8 horas, tô chegando por aí. Dedo no limite, o coração a 120 e a saudade a 1000 por hora. Ô vaqueirinha da hora, teu beijo me marcou e as lembranças estão cortando feito espora. Aí é os meninos que foram criados comendo rapadura, né, velho? Criados comendo rapadura, aí os coscobezinhos, ó. Virados venenos, porquinho, já acostumado aí. Vai, pega de boi. Coscobeiro, olha. Tô chegando por aí. Os meninos de hoje criados com meninos. Eu vou mandar um bote, um abraço aqui ligeirinho, rapidão. Atenção aí, um abraço com o padre Delvan da Silva, Simpliciano Simples. Tá mandando um alô aí, um abraço aí pra Thaís, Aline aí em Terra Nova, da terra do velho Fábio. Não é, compadre, velho? Só tem Terra Nova aqui mesmo, aqui por perto, né? Não tem outra. Tem lá em Salvador uma, mas muito longe. O recado não chega não, né, compadre? Muito bem. Como é que o Fio faz isso aqui com a mãe aí? Valeu, Thaís e Aline aí, receba um abraço aí do seu primo carnal, compadre velho. Quem é compadre velho? E Devan velho. Cadê, compadre? Foi isso aí. Tá, mas essas tomatezinhas aqui o menino mandou pra gente, olha. É um tomate, né, compadre? Tomate aí. Fazer salada. É? Isso aqui, ó. Tudo bonitinho. Tomatinho de fazer salada com ovo da granja. A gente fazer uma salada pra comer amanhã. Aquela tomate é muito boa. Aquela pequena, lembra que a gente tinha no sítio? Não era boa? Boa. Tinha no sítio, não era? Gordinho. Ô, que mãe? Ô, gordinho. Ô, mãe. Ai. Não, gordinho. Ô, mãe.
Mãe, eu tenho um cu. Quem foi te dar aqui, sai pra mim? Os meninos mandaram água de tomate. É mentira do menino. Gordinho, tu acredita e traz pra eu comer? Ô mãe, eu pensava que era aquelas tomatezinhas do sítio, mãe. Do sítio o quê? Foi filho. Ai, mãe, precisa disso. Ai, mãe. Ai, eu vou tá sério, você tá com a molesta, tá? Oxi. Rapaz, ai, mãe. De fogo dentro. Ai, mãe. Mata tu no cacete. Não acredita. Mãe, eu tenho culpa, mãe. Tem, gordito, que tu é doido. Tu não é doido. Ô. Aqui é bem pequenininho, parece tomate. Tá vendo aí, Vladimir? Tu vai ver. Ô, Vladimir, filho da besta. Olha, pra que eu fui dar ousadia a esse homem? Pra que eu fui dar... Eu vou ver mãe penca pra rezar assim, pra esse cara passar uns 4 dias sem aparecer em Coité. Pegar uma diarreia dessa e não poder tanger gato, pra não aparecer na rua. Esse Vladimir dos infernos, velho. Ô, homem nojento. Fala. Vou papocar agora aqui pra Salgadaia, né, pessoal? Bora descer pra Salgadaia pra gente ver como é que foi a lambança lá. Ô, Vladimir, vai capar teu jumento pra lá, deixa a gente viver sossegado, Vladimir, que tu no teu tá conversa, a não ser essas pirrianças. Ei, Vladimir do Coscobel, né, compadre? Eita, só Jesus e Maria da Penha, né? Com Pachima. Eu não queria, né, antes de eu ir lá pra falar de Salgadaia um pouquinho, a gente já tem mais situação, né, dessas ovelhas. Parece que não vai ter futuro não, né? Mas rapaz, o que é que esses cachorros estão fazendo no mundo, rapaz? Acabando com os bichinhos. Olha. Olha. Será que isso é cachorro, rapaz? O que diabo é, hein? É dinossauro, aí é da vez dos pré-históricos aí, ó. Aquele ali espatifou todo, arrancou com o unhão. Cala a boca, compadre, isso também tem a moda. Tem um aqui que tá com os 2 borregos na barriga saindo pra fora. O que é que o cara vai fazer? Pode fazer nada. O povo hoje está defendendo o cachorro mais do que gente. Gente hoje não importa mais pro povo. O povo hoje agora tá dando valor a cachorro. Só pra isso, ó. Olha o borreguinho na barriga lá, 2. Existe. Rapaz, eu vou ter mais uns vídeos aqui, não vou passar mais não, né? De uns matou bezerro também aqui pro lado de São Domingos, né? Não vou mais, foi até Zé Mário, valeu Zé Mário ter mandado aí essas filmagens, a gente não aguenta mais falar disso, não tem jeito a dar. Existe uma lei que protege o animal, né? Então agora tem que ter uma formação, tem que ir para o Ministério Público, ir para cada município, para a Câmara de Vereadores, formar uma lei que possa proteger agora as ovelhas, os bodes. Agora tem que também botar lá uma cláusula para os porcos. Lá no Rosário, não foi, Zé Pinto? Lá não ficou um porco do primo do Zé Pinto, matou 9 porcos, ainda enrabou uma porca parida ainda, a desgraça lá, entendeu? O negócio está passado a sério, não tem o que fazer. Nós temos uma justiça lenta, devagar, né? É boa para resolver outras coisas, mas não está dando certo porque a gente quer não. Né, Gima? Negócio é difícil, negócio é muito difícil e ver todo mundo nervoso, não aguenta mais. Eu preciso ver todo mundo estressado. Dona Rosa de Caruaru, Luiz. Eu sei, velha chata do cola! Eu já sei que você disse que é Dona Rosa de Caruaru! Que velha chata do cola! É Dona Rosa aqui. Eu já sou moco, mas com uma peste uma mulher, uma velha moca do outro lado, um gritando de um lado, outro gritando do outro, dava certinho. Não dá certo não. Aqui é a Dona Rosa. Eu tô ouvindo, miséria! Pra se lascar! Faltou a paciência, né? Bora descambar, bora, vamos descambar lá pra Salgadaia lá, pra gente ver e mostrar pra vocês aí a situação que tá as estradas do nosso semiárido baiano aqui, né, compadre? Bora, vamos adiantar, vamos. Nosso bate-papo hoje aqui, nós estamos aqui saindo da sede do município e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a BA 411, se eu não me engano, Coité, Salgadaia, não é isso? Coité, Salgadaia. Se eu mostrar para vocês aqui, a gente vai começar aqui por uma situação que já vem agravando há muito tempo e a nossa incomodando aí os tráficos aqui de Coité, ao sentido da Salgadaia, a falta de manutenção dessas estradas
E a gente vamos fazer aqui um rascunho para vocês. Vamos seguir aqui em frente e descambar. Vamos descambar aqui agora. Aqui é a sede, a saída da sede aqui, né? E vamos descambar sentido agora a Salgadalha. Aqui já na saída você já vê o descaso já aqui, né? A gente percebe a ausência de um cuidado. E vamos descambar, vamos sair daqui até Salgadalha e mostrar diversos trechos, né, que o Estado, felizmente, tem abandonado aqui e causado acidente, né, e a gente percebe que poderia melhorar mais esse atendimento com as BA aqui, pelo menos aqui na nossa região, a situação não está bacana, né? Aqui na região do Cinzal, o abandono é grande aqui, né? Saindo aqui já da sede do município, a gente já está mostrando para vocês aqui, na saidinha da rua aqui. Passa despercebido, mas o trecho é ruim, o descaso é grande, né? Vou mostrando aqui para a gente ir juntando o quebra-cabeça, dizer que para vocês que não é mentira, né, gente? Deixa eu inclinar mais a câmera aqui e mostrar a situação aqui, já na saída da cidade aqui, já na saidinha aqui. E a gente vamos só registrar e dizer para o governador que é uma crítica construtiva, não é briga ou querer vir para cá dizer que a gente somos da oposição. A gente estamos fazendo aqui até ajudando aqui a sociedade passa a realmente se entender o porquê que o Estado, o deputado, cobrar mais aí, o deputado cobrar mais aí do governo do Estado. Vamos seguir em frente aqui, viu? Vamos seguir em frente e descambar aqui no sentido Salgadalha, o maior distrito de Coité, né, com o maior impacto também na economia do município e do estado também, né? Então vamos seguir. Vocês estão vendo aí o descaso aqui já na saidinha aí da cidade, correto? Vamos ver aqui. Pronto, vamos descambar agora lá para pegar a BA aqui e seguir em frente aqui para a gente mostrar os trechos que realmente não tá legal, pessoal. Pois é, pessoal, é isso aí, o bate-papo saindo aqui da sede do município. O descaso é virado o Coscobeio. Então, vocês estão vendo aí como é que tá aí a BA, 411, se eu não me engano. Mostrando para vocês, vamos seguir aqui até Salgadalha e realmente mostrar o descaso do Estado, né? Alô, deputado Coscobeio, vamos fazer alguma coisa aqui, filho de Deus. Pneu furado. Aqui tem um carro com pneu furado ali, o pessoal tocando os pneus que já estourou, ó. É assim o tempo todinho, furou 2 de uma vez aqui, estourou, ó. Bateu nesse buraco aqui, ó. E aí, simplesmente, deputado e governador, ó. Pessoal aí, ó, reivindicando os seus direitos, seus impostos que paga, né? Vamos mostrando aqui como é que tá essas estradas aqui de Coité. Coité a Salgadalha. Um negócio feio, gente, tá feio. E pra gente não dizer que é mentira, né? A situação é essa aqui, ó. Sempre essa situação. A gente aqui só comentar e dizer para o governador que precisava de uma atenção melhor, né? A saída da cidade, toda a saída de Coité aqui, a situação é essa, né? Aqui às vezes a prefeitura até bota um cimento aqui, o morador, ninguém sabe. Eu acho que não é nem a prefeitura. Olha a situação que tá isso aqui, gente. E aí, só dizer que o descaso é grande, né? O estado da Bahia, para vocês que estão por fora dos assuntos, o estado da Bahia é o estado de maior cobrador de imposto do Brasil. Então, só para a gente concluir nosso raciocínio, né? Bora, governador, vamos ver. 2026 está chegando. E aí vocês vão chegar a querer votos, né? Vão querer votos, deputado aí, governo. Mas vocês estão vendo aí, pessoal. Ó, essa é a situação. Nossa obrigação é reivindicar esses direitos. Cobra tanto imposto, por que não? Aqui, pessoal, vocês que estão nos assistindo, é a saída de Coité. Aqui nós estamos, ó, nós estamos pertinho aqui do parque de exposição, a saída da cidade, velho. Ó, aqui é o tanque do governo. Aí, o que acontece? Aí, ó. Pessoal ali gritando aí o nome do deputado ali, ó. Tá vendo aí, pessoal? Passa despercebido, né? Passa despercebido.
toda esburacada aí a nossa via. Precisar de um cuidado melhor. Vamos ver isso aí. Dinheiro tem, porque imposto cobra demais. Aí, tá assim, ó. Vocês estão vendo aí, não é negócio de dizer que é filmagem adulterada, não. Correto? Coscobeu, rapaz, tu é doido, isso é uma falta de higiene, né, com o estado da gente. Tá vendo aí, pessoal? É mentira, é verdade. E assim segue, ó. Assim segue, ó. A situação é essa aí, ó. Bate no buraco aí, não fica bandeja, não fica aí pneu. Tá vendo aí que não é mentira, gente? Olha pra isso aí. Vocês estão vendo aí, né? Nós vamos registrando pra vocês. Defender os nossos impostos que é pago a esse governo. 18 anos esse governo no poder. E eu posso dizer, viu, governador, com toda a propriedade. Conheço a Bahia, conheço o nosso estado aqui. Principalmente o nosso semiárido aqui, viu? Tá tudo assim, ó. Eu não sei o que é que eles fazem com o imposto que a gente pagando. Beleza? Vamos seguir para trecho pior do que esse aqui, daqui para Salgadalho ainda. É isso aí, gente, ó. Aqui só é a saidinha. Aqui é o famoso tanque do governo. Aqui só é a saidinha da cidade aqui, ó. Correto? Que não é mentira, gente? É isso aí. Pois é, meus amigos, o papo continua, gente. Tô aqui em outro trechinho aqui, numa curva até bem acentuada. A situação que tá isso aqui. Gente, vocês pode ter chegado agora no meio do papo, da matéria. Isso aqui é a BA 411, eu achei 411, né, compadre Rui? 411, até a Salgadalha, viu? A situação que tá essa BA aqui, gente, é um descaso. Nós temos dá pra criar piabinha aqui, um pirapim, pescar no inverno aqui, chuvinha e tal. É um buraco atrás do outro. Aqui o sujeito aqui de moto tem caído muita gente. Pessoal, tem morrido gente, tem causado prejuízo a proprietários, veículos, motos, caminhões. Bate despercebido no buraco desse aqui. Prejuízo. A gente tem um estado da Bahia, vou repetir muito isso. Vou repetir, o estado da Bahia é o maior cobrador de impostos do Brasil, o estado da Bahia. E a pior qualidade de estrada também, a gente pode dizer que é a Bahia aqui. Pelo menos na nossa região do Cinzal. Eu tenho andado, eu conheço. Ô, governador, eu conheço, viu? Eu conheço aí, só tem uma parte melhorzinha aí no sul aí. Os trechinhos melhor. Mas aqui veio pro semiárido nordestino aqui da nossa Bahia. As estradas é assim, gente. Sem acostamento. Os acostamentos precários, sem cuidar, entendeu? E isso é terrível. É terrível. E aí, cadê os votos que a gente votou no deputado? Deputado, ô compadre Alex, você felizmente cai em ramsey aí, né, compadre Alex? Porque você é da base do governo. Apela aí, vê se você pelo menos consegue aí uma melhoria aqui para nossas estradas aqui, rapaz. Isso aqui é escoamento do Cinzal, do bode da nossa região, da economia, dos comerciantes. Passa por aqui, né? A 411. Vamos seguir, viu? Vamos seguir. Não vamos parar não. Vamos seguir aqui esse roteiro até chegar no nosso objetivo e mostrar que bastante trecho tá bagunçado, viu? Tá bagunçado. Pessoal. O culpado Daguinho, né? É vergonhoso, né, Daguinho? Antes a gente nessa matéria aí também vai ter aqui, vocês vão ver a quantidade de animais aí amarrado na beira das estradas, e inclusive aí até o vereador Jair, semana passada, reivindicou ao governo lá na tribuna, né? Causou um acidente, tem gente de Salgadalho aí hospitalizado. Toda semana tem um acidente por conta desses animais. Além da pista ruim, ainda é essa, vocês vão ver dentro da matéria, né? Então é vergonhoso. E se vocês querem ver tristeza, tá de Coité a Riachão do Jacuípe. Essa semana eu vou lá, Riachão do Jacuípe. Vou mostrar, não é aqui oposição a deputado nenhum, e sendo, né? Ai do povo se não tivesse oposição a qualquer gestor, ai do povo. Senão ficaria pior, eles deitavam e rolavam. Já está fazendo o que quer, né? Então a gente não está tendo muita sorte. Juazeirinho reivindicou a vida todinha aquela BA ali, aquela pavimentação.
de Juazeirinho Coité não deu certo, Goiabeira não deu certo, mas já lá em Barroca deu certo, em Barroca está dando certo, Almir já conseguiu pavimentar lá 2 povoados da sede do município, aqui Jiboia de Retirolândia. Coité parece que o helicóptero pula por cima assim e diz, não risca esse mapeamento aí não, né? Bora adiantar pra gente ver como é que tá a situação aí. Né, Taguinho, velho? Malura Santana, todo mundo tá vendo que é uma situação, assim, para se reivindicar mesmo, né, compadre Zacarias? A região que era para ser, como é que é? Um brinco, né, cheio de deputados. É verdade, compadre Zacarias, mas não adianta não, né, compadre Miguel? Miguel Danta chegou por cá também, é da sua região de Salgadalha. Na verdade, a gente tem 2 deputados aqui para a gente poder pedir isso, né? O deputado 1, o deputado 2, né? Mas, na verdade, o deputado Alex é da base do governo, né? São 4 mandatos, 16 anos de poder, junto com o governador. O outro deputado também, Luciano também, representa Coité. A gente não está defendendo, mas ele não é da base do governo, é mais difícil. Não era para Alex dar o show aí na nossa região, mas fica aí um lembrete aí que de repente ele pode, esse ano, né, já que ano que vem é ano político, possa ser que apareça. É assim que funciona, não é uma crítica, é uma crítica construtiva, mas é a verdade, né? E o deputado, falar no governador da Bahia, ele é bem votado em Coité, o governador aqui, né? O governador de Coité, em Coité é muito bem votado, tanto o governador como o deputado. Então, a gente tem o direito de reivindicar. Bora ver o resto do bate-papo aí, né, Zacarias? Muito bem, bora adiantar, vamos ver aqui. Temos um outro problema aqui, além dos buracos, algo muito triste. Vem falar um pouquinho para você. Compadre Gico, você dá uma alô para o compadre Gico aqui, tá lá vendo a gente também aí, né, compadre Gico? Muito bem, cara, velho, vamos ver, compadre Gico, aí, essa conversa repisada, bora. Eu vou mostrar aqui a quantidade de animais que fica aqui durante o dia, amarrado, mas quando é à noite os proprietários soltam, viu? Deixa eu aqui mostrar para vocês rapidinho aqui, nas margens da estrada aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós estamos com outra situação. Outra situação que incomoda. Quantidade de animais aqui nas margens das estradas. Ali tem outra ali, deixa eu dar um zoom aqui. Correto? Aqui mais animais aqui, ó. Vocês estão vendo, né, gente? Pertinho da estrada aqui. Olha lá, mais animais. Beleza? Olha para aqui como tá. Muitos cavalos aqui, éguas. Eles marram aqui durante o dia. Criadores, o cara tem que ter cuidado. E aí à noite solta. Semana passada aconteceu um acidente aqui com o cavalo. Um rapaz de moto caiu, tá lá em Salvador. Entre a vida e a morte. Estão vendo aí como tá de animais aqui? Vocês estão vendo lá de fundo como é que tá? Então, pessoal, tudo isso é descaso. Aqui à noite esses animais solto. Até teve a fala lá do presidente da Câmara, o vereador Nego Jai, reivindicando do Estado mais um cuidado, retirar esses animais aqui e cobrar mais aqui dos criadores, porque olha a quantidade de animal aqui. Isso aqui é um terreno de algum proprietário, está aberto, né? Vamos dizer assim, terreno baldio, mas existe dono, ó. É um bate-papo aqui, ó, a BA não está aqui. Olha a BA aqui, ó, gente. Se eu posicionar aqui, a BA está aqui, ó. Aqui dá uns 15 metros, correto? Mas fazer o quê? É uma crítica aqui construtiva para os criadores ter consciência. Não solta esses animais à noite. Não solta esses animais à noite, tá tirando vida, tá matando pessoas que vêm do trabalho à noite. O animal, ele é irracional, ele não tem ideia de atravessar a pista, beleza? Vamos seguir com o bate-papo aí, além dos buracos das estradas, vem essa outra situação aí, né? Outro trecho aqui complicado, né? Aqui dentro dessa curva aqui, realmente é muito buraco. São 18 quilômetros da sede do município, toda nessa situação. Felizmente, gente, é assim mesmo, né? Aí as pessoas acham, é politicagem, que é oposição. Ai do povo
Se não existisse a oposição em qualquer gestão, aí ficaria pior, pessoal. Entenda que isso aqui é um direito da gente cobrar desses governantes, correto? Vamos seguir em frente e chegar em Salgadara para a gente mostrar que 70% da BA está toda desse jeito aqui. Noite Catalginho, parecendo fera. Voando baixo em Campinas, na Vieira. Já estou vendo ao longe a doce linda Ribeirão, toda iluminada, feito céu no chão, uma noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, nada como faz na estrada os pneus no chão. Deixei pra trás, em Tumbiara entrando em Goiás, quase que decora Sumária. Muito bem, né, compadre Jaime? O compadre Jaime tá dizendo que tá mais furado do que queijo. Queijo. Deixa eu ver aqui a matéria que ele falou aqui. Jefferson Almeida tá por cá, chegando aí. A região de Campo Alegre, né? Campo Alegre de Lourdes, né? Esquecida também, né, compadre? Região norte da Bahia. E quem está dizendo aí é Zacarias, que é caminhoneiro, conhece a região toda, né? Compadre já está dizendo que está parecendo, né? Queijo de suíço. É da Suíço, que é todo buracado, né, compadre? Tu tá bom aí, compadre Miguel Dantas, vendo a gente aí. Tá buracado, né, compadre Gico? Muito bem, já fez nossa crítica aí, né, compadre, velho? Jesus, que vale a pena a gente torcer por ele, né, compadre? Que ele nos ajuda, né? E graças a Deus, eu ia falar nisso, né? O que é aqui, Zacarias? Que lugar é esse aqui? Boa noite, ouvintes do Coité Cultura. Estou aqui fazendo uma velha caminhada. Aí, Zacarias, ele hoje não chega em casa, ele vai dormir aí. Aí, ele já está caminhando, já mandou um vídeo. Já está caminhando aí, mostrando pra gente aí a região dele, tá ligeiro, bacana. Adianta aí, Zacarias, adianta. Caminhada na cidade de Guanabi. Tem uma área de lazer muito boa, enfeitada, né? Iluminada só a parte que corre ali nas bordas. Bonito, ó. Bicho grande, né? Acabei de ouvir o Coité Cultura. E aí aproveitar aqui para fazer um exercíciozinho para melhorar a coluna. É muito escuro, não dá para. Aqui tem uma ponte até coisa essa ponte, né? Mas olha os patos ali tudo já nos seus aposentos. Aqui tem uma lagoa. Não dá pra fazer uma filmagem melhor por conta da escuridão, né? É um escuro que... É um escuro, meio escuro, né? Mas, enfim. Aqui é Guanabi. Aqui é a ponte de ferro, passa. Atravessa aqui a lagoa. Valeu, véi. Valeu, Nilson Santana. Uma pequena amostra aqui da cidade de Guanabi. É uma lagoa, um parque que fizeram para, na verdade, uma revitalização, né, da lagoa, área de pessoas caminharem, ciclista, ciclovia, campo de futebol, quadra, pra vôlei, coisa e tal demais.
compadre velho, vem na gente aí, compadre. Quem chegou por cá aqui foi o Cláudio Santos Moreno, vem na gente aí. Moraes, né, compadre velho? Tem uns grilinhos assim, até umas horas lá. Tem a outra matéria aí, outro pedacinho lá do compadre velho da Caria. Dos trem, né, compadre? É os trem, não é o trem, não é os trem, né? Comigo não. Né, compadre velho? Quem é esse menino aqui, 2016, aqui? Foi aqui, lá no Bateu meu martelo de aço, bateu. Bora aí, compadre velho. Quem gosta aqui é compadre velho. Zé Pio. Bateu meu martelo de aço, bateu. Madeira dura, mas o prego desceu. Bateu meu martelo de aço, bateu. Madeira dura, mas o prego desceu. Salvador como eu procuro e não acho, em cima, embaixo não aparecer. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Pra compor samba quente eu não quebro juízo, porém lhe aviso, esse martelo é meu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Você chegou no samba, ouviu, escreveu, quebrou a cabeça, mas não aprendeu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Tu hoje conheceu o martelo bem cantado, ficou assombrado e desapareceu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Salvador como eu procuro e não acho, em cima, embaixo não apareceu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Pra compor samba quente eu não quebro juízo, porém lhe aviso, esse martelo é meu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Hoje conheceu o martelo bem cantado, ficou assombrado e desapareceu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Você chegou no samba, ouviu, escreveu, quebrou a cabeça, mas não aprendeu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Salvador como eu procuro e não acho, em cima, embaixo não apareceu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Pra compor samba quente eu não quebro juízo, porém lhe aviso, esse martelo é meu. Bateu meu martelo de aço, bateu. A madeira era dura, mas o prego desceu. Tu hoje conheceu o martelo bem cantado, ficou assombrado e desapareceu. Aí foi o samba do velho de Santana, tava lá, tá velho, né, velho? Que nós nesse samba aí lá dos peões de São Domingo, né? 4 apresentações lá de 2016, né? E nós temos essa filmagem aqui guardada para poder estar sempre lembrando das coisas boas, né, compadre Anailton de Souza. Tem café, tem nada, qual é café? Esqueça café, né, Cláudio? Esqueça café. Café não tá de brincadeira, não, né? O café tá meio caro, né? Vai virar do Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Café hein? Tá caro, né, compadre? Você tá mentindo pra você. Mentindo uns infernos velhos, né, compadre? Não tô não, compadre. Boa noite, indo bucha grande. Café tá caro, bucho grande. Oi. Como tá o coração? Meu filho. Oi, o bambu, vai. Bora adiantar. Eu vou descambar. Quem é esse aqui, filho? Pra gente matar. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa.
necessite do, né, compadre velho? Vou fechar o Coité Cultura de hoje, né, compadre Cláudio? Todos vocês que deram o prazer da audiência aí, a gente agradece do fundo do coração, né? Muito bem. Nós estamos fechando aqui o Coité Cultura hoje, sexta-feira, agradecendo a Deus por mais uma semana, né? Uma semana temos que agradecer cada dia, cada minuto que vivemos, né, compadre Jaime velho? Compadre Jaime, Zacarias, um lembrete para cada um de vocês. Lembre-se, pagou. O homem passou dos 40, qual é a melhor coisa, qual é a maior importância da vida do homem ou de uma mulher, né? Passou dos 40, o que é mais importante? O que é mais importante? Isso está aí no livro sagrado da vida e no conhecimento popular. A coisa mais importante não é você mais se matar por cima de pau e pedra, nem ajuntar tesouro, é você aproveitar o seu tempo. Tudo que você tinha de fazer para acumular riqueza ou fazer futuro, você já trabalhou até os 40, os 50, agora vai aproveitar cada momento do seu dia, sua família, se você for solteiro, não vá para a caixa zero demais, né? Vá para uns cabarezinhos mais aliviados, né, compadre? Como diz o velho lá, mas aproveite seu tempo, porque é daqui, não adianta juntar tesouro na terra, nem tesouros, né? Porque aqui a traça e o ferrugem vai comer, então, chegou aos 40 anos, passou dos 40, chegou na menopausa aí, vá viver cada dia melhor, né? Agradecer a Deus pelo dia que Ele te deu, a noite, e tentar aproveitar o seu dia, porque não há mais necessidade de um homem nessa idade viver mais correndo por cima de pau e pedra, com aquele desespero, né? Aproveitar o que você já trabalhou, descansar o seu corpo, não ficar também um parasita em cima de um sofá, mas também aproveitar seus dias que Deus dá, que é o mais importante agora é o tempo que já corre quando você que nasce até os 40 anos, você está subindo a escada para todas as conquistas, né? Nasceu, 2 anos, 5 anos, 10 anos, já começa a ir para a escola, vem aí a juventude, vem aí a modificação da juventude, né? Da adolescência para a fase adulta, se forma aí um homem bonito, namora, casa, forma, foi 40 anos, não é para o cara estar mais atrás de aventura, mais de nada, já é para estar estruturado, pelo menos mentalmente. Então, não adianta você ficar mais com muita lambança, porque o tempo depois dos 40, ele vai agora descendo o degrau, e se você se machucar demais, correr atrás de muita bondade, muita lambança, você vai desgastar o seu corpo e o fim fica mais próximo, né? Não quer dizer que é para você ficar parado, não é quer dizer para você ficar sem trabalhar, não. O trabalho é abençoado por Deus e Deus abençoa quem trabalha. Mas a gente está dizendo para você não ficar em desespero, que nem muitos correm por cima de pau e pedra para economizar 40 centavos, para poder ter coisas boas, riquezas, paladares, e no fim esburaca, abata a caçuleta e vai ficar para quem não fez nada desfrutar. É só um lembrete, né? É um lembrete para você botar na cachola que o que vale da vida é isso aí, né? Não adianta nada. Você tá mentindo que eu sei. Menino. Você tá mentindo. Menino, filho do Coscobeu. Você tá mentindo. Como é que pode, né, Não rapaz? venha não, galera. Não venha não, deixa pra lá. Não quer, né, Badel? Não quiser ouvir, o papo é isso aí. E a gente aí agradece a cada um de vocês. Deus dê um bom final de semana a todos que estão me ouvindo. Que também possa me abençoar, que nós tenha êxito, uma noite de descanso, tudo em paz, né? Dormir na minha caminha sossegado. Se der para dormir, dorme. Se não der, não dorme. Acorda com alguma pataquada, né? Muriçoca, virada a gota serena. Pense, casa de pobre já tem muriçoca e tal. Aqui tem uns 2 grilos aqui em casa que eu pago caro para quem conseguir matar uns grilos que tem aqui. Quando você levanta de ponta de pé, está lá. Agora você pega uma sandália grande e vai pisando devagarzinho, no escuro, para ele não sentir seu bafo. Quando você chega pertinho, ele para, velho. Ele para mesmo. Você não respira, prende a respiração. Quando você pensa que não, o outro gota sereno toca lá no outro lado da casa. Não é impossível. Aí você torna a badogar para o lado de lá, corre para lá, e aí você perde a noite, e aí os gotas serenas é combinado, né? Parece que é umas gaitas. Tem umas gaitas desafinadas, não tem homem que vai. Então, viver o dia melhor que o outro e deixar de lambança, né, compadre? Comer o cuscuzinho, vai levando a vida desse jeito que é melhor. Viu, compadre Jaime? Compadre Zacarias aí, compadre Alberto, compadre Del, tá vendo a gente aí também, né, velho? Anailton, velho, tá vendo a gente aí.
Esse é o sucesso da vida, viu, Padre Cláudio? Não adianta correria para nada, daqui não se leva nada. Da vida não levo nada, o jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. Então é assim mesmo, entendeu? Bora adiantar? Vou fechar aqui com o meu querido Baião, para nós matar a saudade. E segunda-feira, se for assim da vontade de Deus, se Deus permitir, nós estaremos aqui em nome de Jesus, né? Bote Deus no seu coração quando for tomar qualquer decisão, né? Porque Ele estando na frente, você pediu. Se você não pedir direção a Deus, você vai fazer sua pataquara para lá. Mas Ele também não vai dar opinião, nem vai se meter nas suas coisas, porque você não pediu a Ele, Ele só vai se você pedir. Você tem livre-arbítrio, né? Então peça a direção a Jesus, deixa as outras coisas para lá, que Ele vai lhe ajudar se você assim pedir a Ele, né? Quem é que o pai ajuda mais? É o filho que está pedindo toda hora ou que está longe? Vai ajudar aquele que está pedindo, né, compadre? Bom dia, povo bom, Cosco meu, tchau, tchau. Eu tenho um segredo, menina, tá dentro do peito. Uma noite passada meio que sem jeito, pela madrugada eu ia arremessando. Quando o amor diferente estava nos meus braços, olhei para o espaço e lá no céu uma estrela cadente se mudar. Aí eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém. Tanto que tanto meu amor me beijou como ninguém. Me flutuou em meus braços, dormiu em meus plantos. E o nosso segredo confidenciamos sem revidar. Ai, 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 ai. Passada no meio que sem jeito, pela madrugada eu ia revezar. Quando um amor diferente estava nos meus braços, olhei para o espaço, vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Aí eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém. E tanto meu amor me beijou como ninguém. Me flutuou em meus braços, dormiu em meus prantos. E o nosso segredo confidenciamos sem hesitar. Ai, ai, ai.